Fala pessoal, então hoje nós faremos 5 questões sobre absolutismo. Vamos para um compartilhamento de tela. Temos hoje algumas questões mais fáceis, outras um pouco mais difíceis. Vamos lá então, compartilhando o som, vamos lá, vamos começar aqui, né? Começamos aqui pelo seguinte, lembrando sempre. O que foi o absolutismo? O absolutismo foi um sistema político e econômico, não, podemos dizer que apenas político, que prevaleceu na Europa entre os séculos XIV até o século XVIII, até ali prestes à era das revoluções. Sendo assim, na questão 1, a pergunta é a seguinte: qual das alternativas abaixo define de forma correta o absolutismo? Letra A, sistema econômico que prevaleceu na Europa na época do Antigo Regime. B, sistema econômico e político que prevaleceu na França durante toda a Idade Média. C, sistema político e administrativo que prevaleceu nos países da Europa entre os séculos XVI e XVIII, tinha como principal característica a concentração de poderes nas mãos dos reis. E letra D, sistema político e administrativo que prevaleceu nos países da Europa e Ásia entre os séculos XI e XV, tinha como principal característica a concentração de poderes nas mãos dos senhores feudais. Então, nesse caso aqui, pessoal, letra C. Vamos aqui, né? Só um momento para eu marcar. Letra C. Então, político e administrativo, mesmo porque os reis exerciam a administração, nomeando ministros, secretários, e politicamente eram eles que coordenavam, concentravam os poderes executivo, legislativo e judiciário em suas mãos. Executivo é o poder de executar as ordens, o judiciário de julgar os crimes e o legislativo é de fazer as leis, tá? Então, essa aqui, a melhor alternativa é a letra C. Vamos para a 2 aqui. Na 2, muitos filósofos pensadores desenvolveram teorias e escreveram livros favoráveis ao absolutismo. Qual das alternativas abaixo apresenta nomes destes teóricos? Letra A, Diderot, Montesquieu d'Alembert. B, Francis Bacon, David Hume, Immanuel Kant. C, James Mill, Blaise Pascal e Peter Singer. D, Jacques Bossuet, Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. Então, nesse caso aqui, letra D. Diderot, Montesquieu e d'Alembert, pensadores iluministas. Francis Bacon, David Hume e Immanuel Kant estão ali entre o empirismo e o racionalismo. James Mill, Blaise Pascal e Peter Singer, pensadores de um outro momento da história. Então, esse aqui, letra D. Jacques Bossuet, Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. E ficou faltando um outro pensador aí, que foi Jean Bodin, que era um francês também que pensou e legitimou o poder de reis e príncipes absolutistas. Vamos para a questão 3 com o seguinte, né? Qual das alternativas abaixo apresenta apenas características do sistema econômico utilizado pelas monarquias absolutistas? Letra A, liberdade econômica, isenção de impostos e taxas, controle cambial e abertura comercial dos mercados internacionais. B, economia baseada em trocas, controle da economia nas mãos da burguesia, nenhuma intervenção estatal na economia e valorização da agricultura. C, intervenção do Estado na economia, metalismo, balança comercial favorável, protecionismo alfandegário. D, valorização e importação de mercadorias, proibição de atividades econômicas lucrativas, intervenção da igreja na economia, desindustrialização. Então, nesse caso aqui, se pede, né, o que foi basicamente o mercantilismo. E o que foi o mercantilismo? O mercantilismo foi um sistema econômico utilizado pelos reis absolutistas para ganhar mais dinheiro. E no que se baseava esse sistema econômico? Então, se baseava aqui na letra C também. Intervenção do Estado na economia. O que é o Estado intervir na economia? É definir o que as pessoas podem e não podem fazer para poder ganhar dinheiro. Montar um comércio, plantar, colher. O exemplo mais clássico de intervenção do Estado na economia é quando Portugal determinou que o Brasil deveria plantar cana-de-açúcar. Não foi porque os brasileiros quiseram, mas porque a metrópole quis. Metalismo, exploração de metais preciosos, sobretudo ouro e prata.
Balança comercial favorável consiste em vender mais e comprar menos, não exclusivamente isso, mas principalmente isso, e protecionismo alfandegário são taxas colocadas sobre produtos importados para a proteção de produtos nacionais. Na questão 4 temos aqui um pouquinho mais difícil, né, que é uma questão Enem, então hoje estamos entre fáceis e difíceis, né, começando pelos mais fáceis e indo para as mais difíceis, a gente tem Enem. O processo formativo do Estado desenrolou segundo a dinâmica de dois movimentos contraditórios simultâneos: fragmentação e centralização. De um lado, fragmentação, na medida que os príncipes europeus tiveram de lutar contra o poder universalista do Papa, e centralizador, na medida em que os príncipes tiveram que lutar contra o poder político-militar de outros chefes políticos rivais. Desse processo resultaram as características fundamentais do Estado moderno: exército e burocracia civil permanentes, padronização tributária, direito codificado e mercado unificado. Então, o que se pede na questão é: a institucionalização política mencionada teve como uma de suas causas o êxito de alguns príncipes zen. Então, por que, esse sistema absolutista deu certo? Letra A, porque ele monopolizou o uso legítimo da força. B, porque ele reforçou a hegemonia social do clero. C, porque ele restringiu a influência cultural da nobreza. D, porque respeitou a diversidade das vivências locais. E letra E, porque conteve a autoridade das lideranças carismáticas. Então, nesse caso aqui, por que o absolutismo deu certo? Porque os reis começaram a monopolizar o uso da força. Como assim? Se antes senhores feudais mandavam cada qual no seu feudo, agora dentro dos países, quem podia organizar o exército, quem podia comandar as guerras, quem podia fazer os tratados de paz eram apenas os reis. Isso é monopolizar a força, é o uso legal da força. O ilegal aí é tráfico de drogas, entre tantas outras coisas, milícias, que existem paralelamente ao poder do presidente do Estado. Né? Naquele tempo, quem exercia esse uso legítimo da força eram os reis. Então, letra A, melhor alternativa. Lembrando sempre, gente, deixa o like, se inscreve. Vamos ver se a gente chega aos 250 inscritos. Muito obrigado a quem se inscreveu até agora, viu? E na questão 5, para a gente terminar a aula de hoje, diz o seguinte: ordena-se pela autoridade do parlamento que ninguém leve ou faça levar para fora deste reino ou Gales ou qualquer parte do mesmo qualquer forma de dinheiro da moeda desse reino ou de dinheiro e moedas de outros reinos, terras ou senhorias, nem bandejas, vasilhas, barras ou joias de ouro, guarnecidas ou não, ou de prata sem a liderança do rei. Então a gente tem aqui, né, a temática exposta no texto referente à Inglaterra dos séculos XVI e XVIII caracteriza uma associação entre letra A, determinação de regras protecionistas e fortalecimento das instituições monárquicas; B, racionalização da empresa colonial e reconhecimento dos particularismos regionais; C, demarcação das fronteiras comerciais e descentralização dos poderes políticos; D, expansão das atividades extrativas e questionamento da investidura divina; letra E, difusão de práticas artesanais e aumento do controle do legislativo. Então, nesse caso aqui, está falando sobre dinheiro, moedas, e falando sobre o tesouro real. E aí o tesouro real envolve dinheiro, mas envolve os bens que os reis também possuíam. A melhor resposta é a letra A. Determinação de regras protecionistas e fortalecimento das instituições monárquicas. Então, por quê? O que são regras protecionistas? Como eu mesmo já falei anteriormente, regras protecionistas são regras que protegem uma empresa nacional, um produto nacional de produtos importados. Isso explica, por exemplo, o porquê um produto importado geralmente é mais caro do que um produto nacional. E fortalecimento das instituições monárquicas é o fortalecimento do rei, dos seus ministros, do seu exército e de todo o seu comando pelas mais diversas regiões. Lembrando que esse fortalecimento não se deu da noite para o dia. Demorou algum tempo. Vamos então interromper o compartilhamento aqui. Vamos lá. Mudou alguma coisa aqui. Então,
Só um minuto. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado, viu?